Olá, boa noite. O UX TV Notícias está no ar. Vamos aos destaques da edição que você acompanha a partir de agora. Ele está presente em boa parte dos alimentos que consumimos todos os dias. É o açúcar, um dos inimigos da boa forma saudável. Profissionais da indústria de móveis se reúnem em Bento Gonçalves para conferir as novidades da maior feira do setor da América do Sul. Veja agora no UX TV Notícias. O UX TV Notícias de hoje inicia falando de um assunto tentador, o açúcar, uma substância que começou a ser utilizada na preparação de alimentos a partir do século XVII. Antes disso, qualquer tipo de adoçamento era feito com mel e o sumo da cana. Hoje é impossível imaginar a culinária contemporânea sem o açúcar. Ele está em muitos dos alimentos que consumimos todos os dias. Em alguns, como os doces, a presença é evidente. Já em outros, nem sequer percebemos. Quem acha que doce é sinônimo de açúcar se engana. Quase tudo que comemos contém ou acaba virando açúcar em nosso organismo. Ele está nas frutas, nas farinhas e também nas bebidas. E o que muita gente não sabe é que o consumo do açúcar branco é dispensável na alimentação. É o que afirma este nutrólogo. Ele explica que o ser humano é viciado na substância, uma vez que ela nos proporciona sensações de prazer. O açúcar é uma grande fonte de energia. É a fonte de energia mais rápida. Que tu come o açúcar, tu fica forte e quase em seguida, porque tu consegue liberar energia em tuas células. Em processos depressivos, vai direto ao açúcar, para tentar minimizar essa depressão com a síntese de neurotransmissores que denotam o prazer, a tranquilidade, que são a serotonina e a dopamina. Segundo a Organização Mundial da Saúde, um adulto pode ingerir até 10 colheres de chá de açúcar por dia, o que equivale a 18 quilos por ano. Mas a realidade é bem mais açucarada do que se imagina. Os brasileiros consomem em média 55 quilos por ano. Isso corresponde a 22 colheres de chá por dia, mais de 100% do recomendado. Diariamente comemos açúcar sem saber. 1,5 kg de cenoura, por exemplo, tem a mesma quantidade de açúcar presente em 1 litro de refrigerante. Doce também é o nosso cacetinho. Cada unidade tem 5,5 colheres da substância. Apenas uma bolacha recheada do pacote tem 2 colheres. Carmencita é nutricionista e proprietária de uma rede de cafés. E o açúcar presente nos doces feitos na loja segue em um rigoroso controle. Nós partimos assim de uma sobremesa, tá? De um creme. O creme já é com pouco açúcar e aí a gente utiliza muitas frutas nas tortas. Pêssego, abacaxi, já tem a sacarose, que é o açúcar normal dela. Então é tudo de um costume. Almocei, vou comer uma sobremesa, vou comer um docinho. Isso tudo são hábitos que a gente traz, né? Dos pais, da nossa região. O Brasil é o maior produtor mundial de açúcar. O país fabrica 31 milhões de toneladas por ano. Isso dá para encher 310 mil containers. Doçura que pode ter consequências amargas. Mais de 3 milhões de pessoas morrem por ano devido ao excesso de glicose. E além disso, quase 2,5 milhões de pessoas morrem por causa de doenças decorrentes da obesidade. A gente continua falando sobre o açúcar com a endocrinologista Marta Tonoli. Boa noite, Marta. Boa noite. Doutora, eu vou começar lhe perguntando essa questão do açúcar em quantidades exageradas. Faz mal? Faz mal. Os alimentos que nós comemos no dia a dia, eles já contêm o açúcar necessário para nosso dia a dia. Pão, arroz, feijão, batata, eles se transformam em açúcar, que nós na medicina chamamos de glicose. Então, a rigor, nós não precisaríamos comer o açúcar refinado no dia a dia. Ele é totalmente dispensável. Tendo-se uma boa alimentação, esses carboidratos, eles são transformados em açúcar. Então, é possível que se comer o açúcar refinado, os doces, eventualmente, mas não é necessário que seja todos os dias. Pela sua experiência como médica, endocrinologista, existem muitas pessoas que têm problemas em deixar de consumir em excesso açúcar, porque tem pessoas que são viciadas em doce. E é o açúcar que acredito que
que é a substância que vicia aí no meio. Tem pessoas que gostam muito. O problema disso é a obesidade. Isso. O excesso leva à obesidade. Então, a obesidade é uma epidemia mundial hoje em dia e traz consigo doenças como diabetes. 7% da população é diabética, é muita gente. É muita gente. Então, e a obesidade traz hipertensão, problemas de coração. Então, se nós pudéssemos fazer uma alimentação equilibrada, começaria com diminuição do açúcar. Esse açúcar refinado do dia a dia, ele é dispensável. Então, começando por aí, essa modificação na alimentação já é muito saudável. E é uma preocupação que acho que quem tem filhos deve ter com as crianças, porque existem muitas crianças obesas, acima, com sobrepeso. Certamente, Assim, e o exemplo deve partir dos pais, né? Com uma alimentação saudável dentro de casa, nas escolas, justamente para prevenir a obesidade. Então, é possível a ingestão do açúcar, mas tem-se que cuidar com a quantidade, porque a quantidade excessiva pode levar à obesidade. E pessoas com tendência já genética ao diabetes, o excesso de açúcar pode desencadear essa doença. Tá certo, então. Doutora Marta Tonoli, muito obrigada pela sua participação aqui no UXTV Notícias. É um prazer. Ok. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre o setor moveleiro que está reunido na FIMA Brasil, lá em Bento Gonçalves.